Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. É incrível ter vocês aqui novamente. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante de volta no tempo, para um dos momentos mais marcantes e misteriosos da história da humanidade. Vamos explorar a história por trás das Tábuas da Lei, mais conhecidas como os 10 Mandamentos. Mas não vamos falar apenas do que estava escrito nelas. Vamos mergulhar na questão que intriga a todos há séculos. Como elas foram escritas? A tradição nos conta uma história extraordinária. Elas teriam sido gravadas pelo próprio dedo de Deus. O que isso realmente significa? Foi um ato literal ou uma metáfora poderosa? Fiquem comigo até o final, porque vamos desvendar os detalhes, analisar os textos sagrados e explorar as diferentes interpretações desse evento monumental. Se você é apaixonado por história, mistérios e reflexões profundas, já deixe seu like para nos ajudar a levar essa história para mais pessoas. Vamos começar. Para entender a grandiosidade desse momento, precisamos nos transportar para o deserto do Sinai. Imaginem a cena. O povo de Israel, recém-liberto da escravidão no Egito, acampado ao pé de uma montanha imponente, o Monte Sinai. A montanha está coberta por uma nuvem densa, com relâmpagos, trovões e o som de uma trombeta ecoando. É um cenário de puro poder e reverência. No meio de tudo isso, Moisés, seu líder, é chamado para subir a montanha e encontrar-se com Deus. A Bíblia, no livro do Êxodo, descreve que Moisés permaneceu na montanha por 40 dias e 40 noites, sem comer nem beber. Foi durante esse período de isolamento e comunhão divina que algo extraordinário aconteceu. No capítulo 31 do livro de Êxodo, versículo 18, encontramos a passagem crucial. Diz assim: "E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus." Pensem na força dessa frase, escritas pelo dedo de Deus. Não se tratava de uma inspiração divina que Moisés transcreveu, como muitas outras partes das Escrituras. O texto é claro ao afirmar que a escrita foi uma obra direta do Criador. Isso eleva os 10 mandamentos a um patamar único. Eles não são apenas leis humanas ou conselhos sábios. São apresentados como uma comunicação direta e pessoal de Deus para a humanidade. As tábuas eram de pedra, simbolizando a permanência e a eternidade desses princípios. Diferente do papiro ou do pergaminho, a pedra não se deteriora facilmente. A mensagem era para durar, para ser um alicerce inabalável para o seu povo, e por extensão, para as gerações futuras. Mas o que significa exatamente escritas pelo dedo de Deus? Aqui é onde as interpretações começam a divergir e o mistério se aprofunda. A primeira interpretação, e a mais literal, é que Deus, de alguma forma sobrenatural, usou um poder direto, metaforicamente chamado de dedo, para gravar fisicamente as palavras na pedra. Para os que seguem essa visão, não há espaço para simbolismo. Foi um milagre, um ato de criação divina, semelhante à criação do universo. O mesmo poder que disse haja luz foi o que esculpiu as letras nas tábuas. Essa visão reforça a autoridade absoluta dos mandamentos. Se Deus os escreveu pessoalmente, não há o que questionar. Eles são perfeitos, imutáveis e de origem indiscutivelmente divina. É uma demonstração de poder que deixaria qualquer um maravilhado e cheio de temor. Por outro lado, existe uma interpretação mais simbólica. Muitos teólogos e estudiosos argumentam que a expressão dedo de Deus é uma figura de linguagem, um antropomorfismo, que significa atribuir características humanas a Deus para que possamos compreender sua ação. Nessa visão, dedo de Deus seria uma metáfora para o poder e a autoridade divina em ação. A escrita não teria sido necessariamente um evento físico de gravação, mas sim uma manifestação do poder de Deus que resultou na inscrição das leis.
Poderia ter sido um evento milagroso, talvez com luz ou fogo, que gravou as palavras, ou talvez Deus tenha guiado a mão de Moisés de uma forma tão perfeita e direta que a autoria é considerada divina. Essa interpretação não diminui o milagre, mas o enxerga de uma maneira menos literal e mais focada no significado. A lei veio diretamente da vontade de Deus, com sua chancela e autoridade supremas. A história, no entanto, tem uma reviravolta dramática. Enquanto Moisés estava na montanha recebendo essa dádiva divina, o que estava acontecendo no acampamento? O povo, impaciente e inseguro com a demora de seu líder, sucumbiu ao medo. Eles pediram a Arão, irmão de Moisés, que lhes fizesse um Deus que pudessem ver e seguir. E então eles construíram um bezerro de ouro, um ídolo, e começaram a adorá-lo, quebrando o primeiro e o segundo mandamento antes mesmo de Moisés descer da montanha para entregá-los. Imaginem a cena. Moisés desce o monte Sinai, carregando as tábuas de pedra, o testemunho do pacto entre Deus e seu povo, um presente gravado pelo próprio Criador. E o que ele encontra? Uma festa de idolatria, uma traição total à aliança que acabara de ser selada. A reação de Moisés foi intensa e imediata. O livro de Êxodo, no capítulo 32, nos conta que a ira de Moisés se acendeu, e ele arremessou as tábuas das suas mãos e as quebrou ao pé do monte. Parem e pensem no significado desse ato. Moisés não apenas quebrou duas pedras, ele quebrou o símbolo físico do pacto, um objeto feito pelo próprio Deus, destruído pela decepção e pela ira diante da infidelidade do povo. Esse gesto dramático mostrou que, ao quebrar a aliança com Deus, o povo havia tornado aquelas tábuas inúteis. O pacto estava rompido e a representação física dele também precisava ser. Foi um momento de profunda crise espiritual. O povo que havia sido libertado de forma milagrosa virou as costas para seu libertador no primeiro grande teste de fé. Mas a história da misericórdia divina é tão poderosa quanto a da sua justiça. Após a quebra das primeiras tábuas, Deus não abandona seu povo. Ele chama Moisés novamente. No capítulo 34 de Êxodo, Deus instrui Moisés: lavra para ti 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Desta vez, há uma diferença sutil, mas significativa. Moisés teve que preparar as tábuas. Ele teve que cortar e alisar a pedra, um ato de participação humana, de arrependimento e de preparação para receber a lei novamente. E então, Deus, mais uma vez, escreve os mandamentos. A aliança é renovada. Essa segunda chance é um dos temas mais bonitos e centrais da narrativa. Mostra que, mesmo após uma falha grave, há um caminho para a reconciliação e a restauração. A lei não é apenas um conjunto de regras rígidas, mas parte de um relacionamento dinâmico baseado em amor, perdão e renovação. Essa dualidade, a participação divina e a responsabilidade humana, é fascinante. Na primeira vez, tudo é obra de Deus, a pedra e a escrita. Na segunda, o homem prepara o material e Deus provê o conteúdo. Isso nos ensina uma lição profunda sobre a nossa própria jornada espiritual. Muitas vezes, esperamos que tudo venha pronto, que as soluções apareçam milagrosamente. Mas a história das segundas tábuas nos mostra que precisamos fazer a nossa parte. Precisamos preparar as pedras, ou seja, preparar nosso coração, nossa mente, nos arrependermos de nossos erros e nos esforçarmos para criar um espaço onde a graça divina possa atuar e escrever sua lei em nós. Ao longo dos séculos, a imagem do dedo de Deus continuou a ressoar. No Novo Testamento, Jesus usa uma expressão semelhante. Quando ele expulsa demônios, e os fariseus o acusam de fazer isso pelo poder do mal, Jesus responde conforme registrado em Lucas 11:20. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus.
Aqui, novamente, dedo de Deus é uma metáfora para o poder divino em ação, manifestando o reino de Deus na terra. Isso conecta o poder que escreveu a lei no Sinai com o poder que traz salvação e libertação através de Cristo. A lei escrita em pedra encontra sua realização plena na graça manifestada em carne e osso. Independentemente de interpretarmos a escrita das tábuas de forma literal ou simbólica, a mensagem central é inegável. Os 10 mandamentos possuem uma autoridade divina incomparável. Eles não são meras sugestões, mas os princípios fundamentais para uma vida em harmonia com o Criador e com o próximo. A história de como foram escritos e reescritos nos fala sobre poder, santidade, pecado e ira, mas acima de tudo, sobre uma misericórdia que restaura e uma segunda chance que nos convida a participar ativamente da nossa aliança com Deus. É uma história que nos lembra que, mesmo quando falhamos e quebramos as tábuas, há sempre a oportunidade de preparar nosso coração para que a vontade divina seja gravada nele mais uma vez. Que reflexão incrível, não é mesmo? A história dos 10 mandamentos é muito mais do que uma lista de regras. É uma narrativa épica sobre a relação entre o divino e o humano. Espero que esta exploração tenha trazido uma nova luz sobre esse evento extraordinário. Qual é a sua opinião? Você acredita na escrita literal ou na simbólica? Deixe seu comentário aqui embaixo. Adoraria saber o que você pensa e continuar essa conversa. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os grandes mistérios e histórias da humanidade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima!